Vamos lá. O nosso grupo é a favor da transfusão de sangue em pessoas da religião de Testemunha de Jeová. Para testemunhas de Jeová, é proibida a transfusão de sangue porque eles acreditam que, para Deus, o sangue representa a vida. Assim, evita receber sangue por qualquer via. Eles não só em obediência a Deus, mas também por respeito e gratidão, por ele ser o dador da vida da gente, para eles. Eles não aceitam a transfusão de sangue por acreditarem que irá considerá-los pessoas impuras e indignas do reino de Deus. Então, eles são adeptos a outros métodos de tratamento, como medicamentos endovenosos, líquidos de reposição sanguínea através dos soluções. Só que a transfusão de sangue é o método mais preciso e mais usado em caso ou com necessidade de transfusão. A transfusão de sangue potencializa o transporte de oxigênio e corrige o distúrbio da coagulação, podendo salvar a vida dessas pessoas. Aprofundando um pouco sobre essas adaptações, né, que eles fazem, temos a dificuldade, né, como problema, temos a dificuldade no acesso de alguns equipamentos através do SUS, né, pois, como a gente sabe, o nosso país tem a oportunidade do sistema, mas ele ainda não é capaz de atender todas as demandas. Além disso, todo remédio é sintetizado no fígado. Então, é importante a inclusão do problema nesse. E também, né, um exemplo prejudicial é a solução cristalóide de soro mais lactato de Ringer, que é um medicamento contraindicado para pessoas que possuem insuficiência cardíaca, que geralmente a insuficiência cardíaca, né, ela é causada por pressão alta, diabetes e ataque cardíaco anterior, né, quando a pessoa já sofreu, o que hoje em dia, infelizmente, é muito comum. Bom, então, gente, obrigada. Então, gente, eu vou falar sobre a parte da discussão jurídica do nosso caso. No artigo 5º da Constituição, afirma que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, no segundo parágrafo, fazer algo, senão em virtude da lei. Quem violar esse parágrafo, ele diz que o crime é tipificado no artigo 146 do Código Penal, que é o constrangimento ilegal. Isso pode ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Nesse artigo, o 146, ele diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido ou por meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Bom, então, nesse próprio artigo 146, ele tem uma contradição quando dizem sobre a intervenção médica. O terceiro parágrafo, ele fala: a intervenção médica ou cirúrgica sem consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificado por eminente perigo à vida. Ou seja, não se compreende quando precisa de uma intervenção médica. Então, essa parte de constranger alguém e de fazer algo que a lei diz que ela não precisa fazer, então, isso fala que não se aplica para as intervenções médicas. Ou seja, se a pessoa tiver uma crença e o médico disser, bom, eu tenho que fazer contra a sua crença para que você possa sobreviver. Então, o médico tem direito à lei. Tem direito a isso pela lei. Eu também queria pegar um caso no Código de Conduta da Ética Médica, porque uma coisa muito grande sobre a transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová é porque isso recai muito sobre o médico que está naquele caso. Então, o primeiro artigo fala que a medicina é uma profissão
que tem por fim cuidar da saúde do homem sem preocupações de ordem religiosa. E no artigo 30 ele fala que o alvo de toda atenção do médico é o doente, em benefício do qual deverá agir com o máximo zelo e melhor da sua capacidade profissional. Então, quando a pessoa está num procedimento médico, mas isso acontece somente quando é emergencial, quando tem perigo à vida, então o médico pode fazer sim essa distinção e pode ir contra a vontade do paciente. No caso da conduta médica, ele fala que mesmo a pessoa tendo seus próprios direitos, seus próprios pensamentos, suas próprias crenças, o médico está ali prioritariamente para cuidar da saúde da pessoa. Então, ele pode até, assim, no próprio argumento, seria passar por cima das crenças para que ele possa salvar a vida daquela pessoa. A gente encontrou um caso no site da STF que ele não teve um desfecho, mas ele fala que uma paciente do SUS foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Maceió para realizar uma cirurgia de substituição de válvula aórtica e, por ser testemunha de Jeová, ela decidiu fazer o procedimento sem transfusão de sangue de terceiros e ela queria assumir esse risco. Ela afirma que a equipe médica disse que tinha concordado sim com a sua opção, mas que a diretoria do hospital condicionou a realização da cirurgia à assinatura de termo de consentimento para a realização de eventuais transfusões. Então, a menina entrou, sim, em um processo e a turma recursal, dos juizados federais da Seção Judiciária de Alagoas manteve a decisão de primeira instância que negou o pedido da paciente para fazer a cirurgia sem a transfusão de sangue, falando que não existem garantias técnicas para que a cirurgia possa ocorrer sem risco. Então, eles acabaram não deixando que isso acontecesse, porque, prioritariamente, eles estavam pensando na saúde dela. No recurso extraordinário, a paciente diz que, em sua consciência religiosa, a exigência do consentimento prévio para a realização de transfusão de sangue como condição para a realização de cirurgia ofendeu a sua dignidade e o seu direito ao acesso à saúde. Ela diz que o direito à vida não é absoluto e que há hipóteses constitucionais legais em que admitem sua flexibilização. Ela diz que cabe somente ao indivíduo escolher o risco de tratamento que deseja e o risco da transfusão de sangue sem o Estado interferir sobre isso. Então, acabou que o ministro Gilmar Mendes, ele observou que nesse tema trata a questão, diretamente vinculada ao direito fundamental à liberdade de consciência e de crença. Ele diz que possui natureza constitucional inegável, relevância, além de transcender os interesses subjetivos da causa. E é isso. Ok, pessoal. Tem mais? Querem acrescentar? Vocês ainda têm alguns minutinhos. Pode passar a palavra para o Turo. Como é que é, Fernanda? Pode passar. Então, beleza. Outro grupo, vocês têm 15 minutinhos. Boa noite, gente. Boa noite. Nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová e o direito de recusa de transfusão de sangue. Primeiro, a gente tem que entender que existe um conflito ético-moral aqui. Existe a crença religiosa das testemunhas de Jeová, que é um direito, e o direito dos profissionais de saúde de zelar pela vida do ser humano e pela saúde. E acima destes, existe o princípio fundamental da dignidade humana. Então, se por um lado tem a autonomia das testemunhas de Jeová, da crença religiosa, por outro lado, existe a autonomia do profissional de saúde em zelar e cuidar da vida do ser humano. E a gente deve dizer aqui que todos os profissionais de saúde devem pautar a sua atuação nas normativas éticas e legais que estão vigentes no momento. Nesse conflito que a gente está tratando aqui, ele chama muita atenção da sociedade e do judiciário, porque ele envolve dois direitos fundamentais, que são o direito à vida e o direito à liberdade de crença. Esses dois direitos se encontram no extenso rol do artigo 5º da Constituição de 1988. As testemunhas de Jeová alegam 4 argumentos principais que vou defender aqui.
primeiro, a liberdade de crença e de consciência, o direito da intimidade e à privacidade. Terceiro, os princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Quarto, além dos riscos inerentes à transfusão de sangue. Os fundamentos das testemunhas de Jeová são que a Bíblia nos proíbe de tomar sangue por qualquer via. Assim, não devemos aceitar sangue total ou seus componentes primários, quer como alimento, quer numa transfusão, conforme os textos bíblicos acrescentam, em Gênesis capítulo 9, versículo 4. Embora tivesse permitido que Noé e sua família passassem a se alimentar de carne animal após o dilúvio, Deus os proibiu de comer o sangue. Em Levítico 17:14, diz: não deveis comer o sangue de qualquer tipo de carne, porque a alma de todo tipo de carne é seu sangue. As testemunhas de Jeová procuram para si e para a sua família Débora, você mutou o microfone. Qual parte que eu parei? Tá ouvindo? Agora eu tô. Um minuto, volta um minutinho aí da fala. Sim, é sobre os fundamentos das testemunhas de Jeová? Isso, pode começar aí. Então, a Bíblia nos proíbe de tomar sangue por qualquer via. Assim, não devemos aceitar sangue total ou seus componentes primários, quer como alimento, quer numa transfusão. Conforme os textos bíblicos diz em Gênesis capítulo 9, versículo 4. Embora tivesse permitido que Noé e sua família passassem a se alimentar de carne animal após o dilúvio, Deus os proibiu de comer o sangue. Em Levítico 17:14, diz: não deveis comer o sangue de qualquer tipo de carne, porque a alma de todo tipo de carne é seu sangue. As testemunhas de Jeová procuram para si e sua família o melhor tratamento médico possível. Quando ficam doentes, consultam médicos com experiência em realizar tratamentos e cirurgias sem sangue. Para as testemunhas de Jeová, é evidente que não cabe à administração pública avaliar e julgar valores religiosos, mas respeitá-lo através dos seguintes pontos. O primeiro, direito de recusa de pacientes submetidos a tratamento terapêuticos às transfusões de sangue, por razões científicas e convicções religiosas. Este é o parecer jurídico dado à Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová. A Constituição Federal de 1988 também assegura a dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, a autonomia do paciente, independente do seu estado de saúde. Segundo, as testemunhas de Jeová criaram uma rede mundial de comissões de ligações com hospitais, conhecido como COLI, incumbidas de orientar equipes médicas sobre alternativas para evitar a hemotransfusão ou ajudar pacientes que desejam ser transferidos a hospitais que usam alternativas. Terceiro ponto, movidos pelo desejo de verem preservados seus princípios religiosos e tranquilizarem os médicos quanto à utilização de alternativas às transfusões, as testemunhas de Jeová costumam fazer consigo um cartão, trazer, no caso, consigo, um cartão de identificação ou uma declaração válida de vontade que está regulamentada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Quarto, o Código Civil dispõe que ninguém pode ser forçado a se submeter a tratamento ou a intervenção cirúrgica. Leis esparsas como o Estatuto do Idoso e a Lei Paulista 10.248/98. Garantem ao doente o direito de optar pelo tratamento que lhe for reputado mais favorável, consentir ou recusar procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados. Agora, para o parecer dos médicos, temos os seguintes pontos. Em nome do respeito ao direito da crença, se houver tempo hábil, o primeiro caminho a ser adotado pelo profissional será encontrar tratamento substitutivo ou alternativo. Outro ponto, dever legal do médico e o consentimento livre e esclarecido da pessoa que estiver com o paciente. Do ponto de vista técnico-jurídico, a obrigação do médico é de meio e não de resultado, considerando que o resultado final, que é a cura, não é garantido. Faz-se necessário explicar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, as opções terapêuticas e os possíveis resultados. Outro ponto seguinte é,
É justamente o ato de dar o consentimento que chancela a ciência do paciente de que a obrigação do médico é de meio, havendo verdadeira repartição do risco. Para o ministro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, José de Aguiar Dias, as obrigações implícitas no contrato médico compõem-se dos seguintes deveres. Primeiro, a informação, cuidados e abstenção de abuso ou desvios de poder. Existe também a alegação de que não fazer a transfusão de sangue se caracterizaria no crime de omissão de socorro, que está no Código Penal, artigo 135, que diz: se perfaz por meio da conduta de deixar de prestar assistência. Assim, sua caracterização seria a recusa intencional do atendimento. Tratando especificamente do caso das testemunhas de Jeová, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, esclarece não haver qualquer crime cogitável na conduta dos médicos que respeita o paciente que recusa a transfusão de sangue, dizendo que a manifestação da vontade deverá ser respeitada por força dos princípios constitucionais que incidem diferentemente na hipótese, diretamente na hipótese. Eu trago também como argumento contra o impedimento da transfusão, né, da decisão de transfusão que os testemunhos de Jeová têm para não receber, os julgados do Conselho Federal de Medicina da Corte Suprema de Justiça da Argentina. A prática médica deve estar acompanhada de uma atuação eticamente responsável. Uma pesquisa jurisprudencial demonstra que o Conselho Federal de Medicina, CFM, já apreciou em 3 ocasiões casos de médicos que não transfundiram sangue em respeito à posição de pacientes testemunhos de Jeová, cuja apelação é 1251/11, CRM de Santa Catarina, e tem a apelação 654/00, CRM de São Paulo. Nestes casos, o CFM reconheceu que não há infração ética quanto ao médico respeitar a autonomia do paciente. Como exemplo, transcreve-se ementa do acordeão de lavra do Conselho Roberto Luiz Dávila. Aprendi até Só falar. para corrigir, é do acórdão. De acórdão. É, acórdão. Tá? Assim. O protocolo, recurso de arquivamento e inexistência de indícios de infração ética, manutenção do arquivamento. Primeiro, não se vislumbra indícios de infração ética quando o médico deixa de instituir procedimentos diagnósticos ou terapêuticos necessários ao tratamento do seu paciente, quando impedido por recusa consciente do paciente e de seus familiares, decorrente de motivos de ordem religiosa. Segundo, a apelação conhecida e improvida. Sem dúvida, é um direito individual de todo cidadão professar o credo ou a religião que lhe aprouver. A própria Constituição Federal garante esse direito individual. Então, conforme se percebe, a jurisprudência ética do CFM considera que a responsabilidade pelas decisões do paciente, testemunha de Jeová, cabe somente a este, não podendo ser transferida ao médico que o respeita. Aí eu vou passar para o próximo, vou falar mais alguma coisa. Vocês têm ainda mais 4 minutinhos. Vai falar alguma coisa, grupo? Professor, eu acredito que a Débora fez uma introdução muito boa, então acho que não tem necessidade nesse momento de falar mais nada, não. Ok. Então, eu vou passar a palavra para a réplica do primeiro grupo. Vocês têm 10 minutos, tá? E depois a gente... Agora eu quero já que vocês comecem a debater, né? O posicionamento uns dos outros. Vamos lá. Tá, Jânia. Então, a Débora falou sobre a dignidade humana e a autonomia, né? Só que a gente pegou um exemplo de uma bebê prematura, recém-nascida, que já nasceu precisando de uma transfusão de sangue. E os pais não estavam deixando, porque a bebê não tem autonomia para decidir, e os pais não estavam deixando ela receber a transfusão. Então, o hospital entrou com um processo na justiça. O final do processo que o juiz julgou foi o seguinte: não pode sofrer limitação por motivos religiosos.
sob pena de afrontar os princípios da dignidade humana e o desrespeito à saúde física. Então, essa autonomia e a dignidade, como o outro grupo falou, é um pouco complicada de colocar e de falar, porque a autonomia pode... Você sendo autônoma de alguma coisa, não é tão simples, porque isso pode prejudicar a vida da pessoa e levando à morte. Então, para o seu bebê, que não tem autonomia de decidir, e até mesmo por você. Posso falar? Pode. Pode. O encontro que a Débora disse aqui é sobre os malefícios, né, da transfusão de sangue. Que ela falou aí que os testemunhos de Jeová, eles vão contra porque pode correr risco de doença, né? Mas é importante ressaltar que todo o sangue que é coletado, né, de todas as pessoas, antes de passar pela transfusão, ele passa por uma série de exames. Esses exames, né, eles previnem a saúde do receptor e do doador, e isso foi uma lei federal, né? Essa prevenção, ela está promulgada no artigo 1º e 3º da Lei Federal número 7649, de 25 de janeiro de 88, e que ela foi regulamentada pelo decreto número 95.721, de fevereiro do mesmo ano. Dentro dessa mesma lei, mas já no artigo 7, o Estado também, né, e as secretarias de saúde, elas têm a responsabilidade de fiscalizar a realização desses procedimentos de prevenção. Ou seja, caso o receptor ele sofra tem algum problema de saúde futuramente por causa da transfusão de sangue, o Estado ele assume a responsabilidade de não ter fiscalizado, de não ter analisado o sangue coletado. Bom, a minha parte estava querendo falar um pouco sobre como que o médico se insere nesse meio, qual que é a participação do médico. E para isso, eu e as meninas, a gente fez algumas entrevistas, a gente perguntou para algumas pessoas que fazem medicina também, e um amigo meu, ele falou que teve um caso muito parecido. E que a posição do médico nisso tudo, ela é muito complicada, porque ele acaba saindo ou como uma pessoa que está negando a liberdade do paciente, ou uma pessoa que vai deixar aquele paciente morrer. Então, é muito complicado. Porque, por exemplo, uma pessoa ela está em um estado emergencial ou está em um estado mais ou menos grave e o paciente fala, não, eu não quero transfusão de sangue porque, na verdade, eu sou testemunha de Jeová e a gente não aceita isso. Então, tem dois jeitos que isso pode terminar. O médico fala, tudo bem, não vamos fazer a transfusão de sangue, mas é uma coisa muito emergencial e o paciente acaba morrendo. Nesse momento, o médico ele pode ser processado porque ele não fez o seu trabalho e deixou o seu paciente morrer. Então, ele vai sofrer um processo muito grave. Ou ele pode dizer, ou ele pode falar, ou ele pode dizer que sim, vai respeitar a crença da pessoa e que ele não vai fazer essa transfusão de sangue. Ou que ele vai fazer transfusão de sangue e ele pode ser processado por danos morais. Então, a gente pode ver que a posição mais precária nesse momento é a posição do médico, porque ele está ali para salvar o seu paciente, ele está ali para fazer com que o seu paciente tenha o máximo de saúde possível e ele só quer que aquela pessoa fique melhor, mas nesse caso, o médico é o que tem mais a perder sobre isso, porque ou ele pode ser processado por danos morais ou ele pode deixar o seu paciente morrer. Então, tem uma coisa que, sim, a gente pode pensar como que essa pessoa tem suas crenças, mas como que o médico pode agir sobre isso? Qual que é a escolha que ele tem? Então, isso a gente também pensou que é muito complicado. Eu só vou voltar um pouco do que eu falei no início, que é o seguinte, às vezes a pessoa, o paciente, né, ele tem a oportunidade de estar num hospital particular, de ter acesso realmente a esses outros métodos de transfusão. Falar que a transfusão não vai ter a transfusão porque vai tentar outros métodos. Mas, igual eu disse no início, seria realmente ignorar o fato de algumas pessoas não terem condição de estar em hospitais particulares
e nem todos os hospitais públicos, hoje em dia a gente mal tem leito para as pessoas no SUS, né, nos hospitais públicos, e querer que seja atendido toda essa população de testemunhas de Jeová é muito complicado. O governo não está dando conta nem mal do pessoal que recebe a transfusão de sangue, quem dirá de quem não tem, né? Se a gente ainda tiver tempo, eu só queria falar uma coisa. A gente ainda tem tempo? Ah, tá. É só porque eu queria falar que existem sim. Ah, tá. Existem sim outros métodos. Não precisam sempre de transfusão de sangue para fazer cirurgias, mas a transfusão de sangue é o método mais. É o melhor método que se encontrou até hoje, porque ele, além de transportar oxigênio, que é o que ele faz, ele também melhora a imunidade e corrige os distúrbios de coagulação para salvar a vida daquela pessoa. Então, ela ajuda muito mais com que essa pessoa se recupere mais rápido. Isso é o melhor método que a gente encontra na medicina contemporânea para fazer com que os pacientes se recuperem melhor das cirurgias. Então, a gente queria falar que isso é meio que um problema bem complicado para o médico e mais pensando na pessoa e na saúde da pessoa em si. E antes de começar a fazer a transfusão, o sangue é passado por vários exames para ver se o doador é compatível com o receptor, para ver se o sangue do doador tem alguma doença ou pode transmitir alguma doença, para piorar o caso de quem precisa da transfusão. É isso. Ok. Então, pessoal, vou passar mais 10 minutinhos para outro grupo. Podem começar. Professora, tá dando para me ouvir? Tá. Então, Sim, pode falar. a Thaísa, ela falou sobre que o médico ele estaria na situação ruim, estaria dos dois lados seria ruim para ele, se ele fizer a transfusão ou se ele não fizer a transfusão. Então, que ele estaria no lado mais fraco. Mas a gente visa também que o testemunho de Jeová ele também vai estar numa situação bem crítica, já que quando ele acredita que recebendo esse sangue, as impurezas, os pecados da pessoa, eles podem receber isso através do sangue. Então, para eles receberem esse sangue, um sangue que teria pecado ou algo do tipo, é viver sem dignidade, né? Não é o suficiente para eles. Então, a gente imagina para um cristão o que seria viver sem dignidade, né? Sem aquela crença. Então, não necessariamente o médico ele vai estar numa posição, o médico vai ser o que está na posição pior, porque o receptor, no caso do testemunho de Jeová, ele também vai estar numa situação muito ruim quando recebendo o sangue e ele vai estar acreditando que a partir dali ele está vivendo uma vida sem dignidade. Então, não basta assim estar vivo somente, né? Mas de viver com dignidade, que é o que a Constituição a Constituição defende também. Outra coisa também é em relação à pena, né? No caso, quando acontece chegar o óbito para o próprio paciente, dependendo da idade, se ele é maior de idade e o próprio paciente decidiu por si não aceitar a transfusão de sangue, se o paciente vier a falecer, o processo que é levantado contra o médico, ele é anulado, porque foi uma escolha do próprio sujeito. Então, nesse caso, o médico não é processado, ele não cumpre nenhuma pena por nada. Quando o paciente ele é menor de idade, aí sim o médico ele tem que ter as ações decorrentes a manter a vida do paciente. Aí sim, nesse caso, se for entrado em consentimento com o médico e a família do paciente e, no caso, a criança vier a falecer, por culpa do médico, aí sim o médico é processado. Caso a família decidiu que realmente não iria fazer a transfusão de sangue, o médico não é processado, tá? É anulado. No caso que as meninas falaram de ser um bebê,
né? O bebê já nasce, como todo indivíduo, com direito à vida. E a gente tem que pensar que os pais de uma criança nunca iam desejar a morte daquela criança. Então, é um conflito ético, mas a gente tem que olhar ao lado dos pais que a criança, por ser menor, está sob a responsabilidade deles e até na criação. Que se os pais pedem um tratamento alternativo e por ser urgência não é possível, eles vão criar aquela criança imaginando que aquela criança está carregando a impureza do sangue, porque eles acreditam que o sangue está ligado à alma e que carrega as impurezas do doador. Então, eles não sabem quem é o doador, eles não sabem quais pecados aquela criança está carregando, e eles acreditam que, no final, quando houver o julgamento, Jeová vai cobrar pelo sangue. Então, imagina uma pessoa que professa essa fé criar uma criança acreditando que ela já vai ser condenada pelos pecados que nem são dela. Então, é um conflito ético, mas é a questão que nós falamos sobre a dignidade. A gente vai deixar viver por viver ou a gente vai deixar viver com dignidade? Outra coisa também que foi tratado foi em relação aos métodos, né? Alternativos. Existem vários métodos alternativos entre medicações e não são medicações caras, tá? São medicações que são disponibilizadas no Sistema Único de Saúde e que sim, praticamente todos os hospitais da rede pública de saúde é adaptado e adequado para atender esse tipo de paciente. Não é só porque o paciente é testemunha de Jeová que ele não deve ter um atendimento humanitário, tá? Como os indígenas também têm outro tipo de atendimento, que eles também não podem ter o atendimento com determinado tipo de medicação, nem determinado tipo de hospitais. E foi falado também que, no caso, para a cura, né, de um paciente, para o tratamento, a doação de sangue seria o mais eficaz. Mas isso é aos olhos de quem não tem a crença como o sangue como purificação da alma, né? Para quem tem essa crença, o tratamento sanguíneo ele não é totalmente eficaz. E sim os outros no ponto de vista dos testemunhos de Jeová. Então, é uma liberdade de crença mesmo. É porque nada garante que a transfusão de sangue vai dar 100% de certeza que a pessoa vai estar curada ou não. Como o tratamento alternativo não vai dar 100% de certeza que a pessoa vai ficar bem ou não. Então, é uma coisa que vai ser levada muito devagar, tem que ter um pensamento, um estudo, né? Se for uma coisa emergencial, aí eu acho que tem que ter um pé mais no chão. Mas eu acho que se for um tratamento mais para frente, né, um tratamento mesmo que necessite da transfusão de sangue e a pessoa realmente não deseja, eu acredito que não teria necessidade de fazer a transfusão de sangue nesse determinado tipo de pessoa, já que é desejo dela. Posso adicionar uma observação? Pode sim. Em relação ao que a Thaisa estava argumentando sobre o médico que pode ser processado e etc., o CFM ele já elaborou uma sugestão de protocolo para atuação médica de uma maneira que seja segura, né? Onde o médico vai poder fazer, né, a análise de todas as alternativas à transfusão disponíveis segundo a recomendação do CFM, né? O médico vai esclarecer ao paciente em respeito ao princípio do consentimento informado, esclarecer ao paciente sobre as alternativas disponíveis, incluindo diagnósticos e prognósticos. Também vai ter que fazer o registro, né, da decisão em TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido para o paciente que decidir realmente não aceitar a transfusão sanguínea. E a outra forma também, o médico vai fazer o registro no prontuário de tudo que foi realizado desde o início em que ele aceitou aquele paciente. Dessa forma, o médico também vai fazer uma conferência promovendo uma junta médica para fazer
a transferência do paciente caso ele não queira fazer o tratamento daquele paciente. Então, em relação ao médico ser processado, é uma via que realmente muito dificilmente vai acontecer. Bom. Ok, pessoal? Então, vou passar agora para o primeiro grupo, 5 minutos de considerações finais, tá bom? Bom, eu vou começar falando aqui que uma coisa que a gente viu muito apresentando é porque é muito complicado que a gente está falando de uma religião, né? O que é uma religião é uma coisa que pega muito dentro das pessoas. Fé é uma coisa muito importante para todo mundo. Mas a coisa é, quando a gente coloca essa religião na frente da saúde de uma pessoa e que não tem só a ver com essa pessoa, é muito complicado, porque isso gera prejuízos não só para aquela pessoa que está tendo tratamento, mas também para o médico que está cuidando dela, para outras pessoas que estão com ela. Então, eu só queria reforçar, na verdade, o primeiro artigo do Código de Ética da Medicina, porque ele literalmente fala que a profissão quer cuidar da saúde da pessoa e não tem preocupação com a ordem religiosa dela. Eles ainda citam a parte da ordem religiosa para que entendam que a pessoa pode ter, sim, fé, ela pode ter muitas crenças, mas o médico, ele está ali para cuidar da saúde física daquela pessoa. Então, eu só queria relembrar essa parte mesmo. Então, eu vou falar, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com uma pessoa que é testemunha de Jeová, né? E eu pude perceber que essas pessoas, elas geralmente nem têm tanto conhecimento do que vai ser a não transfusão de sangue, né? Geralmente elas ficam perdidas e elas realmente, às vezes, nem entendem qual que é a tão importância, negócio as meninas falaram das outras vezes, questão de realmente oxigênio, sais minerais, enfim, para o corpo. Eles não têm muita noção dessas coisas. Tanto porque, assim, claro que a religião fala e tudo, mas tanto porque eles não têm muito acesso geralmente, né, as pessoas não têm muito acesso a coisas de medicina, coisas de biologia. Entrando aí também, acho que foi a Roane falou que são medicamentos baratos e tudo. Eu entendo que, né, mas igual eu falei antes também, vou repetir de novo, nesses casos, tem muitas pessoas que são testemunhas de Jeová e a gente tem que tentar aglomerar, né? Essas pessoas todas, sejam pessoas com problema no fígado, sejam pessoas com problemas de saúde, né? Referente à medicação. E muitos dos equipamentos mesmo, eles não são de fácil acesso ao SUS. Tá? É isso que, assim, geralmente pega, né? Porque essas máquinas, eu não sei se você sabe, mas elas geralmente transformam o sangue que é usado ali numa cirurgia, no caso, e no caso da cirurgia, principalmente, né? Porque na cirurgia não tem como você oferecer para uma pessoa, tipo assim, uma coisa mais rápida, um medicamento mais rápido, como um soro, misturado com um remédio, alguma coisa assim. Não é assim que funciona. Precisa de ter uma coisa mais rápida ali, porque se a pessoa perder muito sangue, tiver alguma hemorragia, alguma coisa assim, ela pode vir a óbito, né? E aí que vem também o caso da Thaisa, né? E se essa pessoa vier a óbito, o que vai ser feito? O médico vai ser julgado? Como é que vai ser? Né? Se estava seguindo o procedimento, estava seguindo ali, tentando, né, através de um método mais de fácil acesso, e se essa pessoa não vier a óbito, esse processo falhar? A transfusão de sangue, não. A transfusão de sangue, ela já é mais certeira, ela está ali e pronto. E é isso tudo que a Ana falou, porque esses outros métodos de tratamento como remédios via oral ou endovenosa, pode trazer alergia para o paciente, porque ninguém sabe se a pessoa é alérgica ou não, ou então pode descobrir na hora. Pode causar outro problema de saúde, porque, querendo ou não, o remédio afeta também o fígado. Então, esses métodos, por mais que são outras soluções, não é tão eficaz igual uma transfusão de sangue, caso o paciente esteja precisando. Pessoal, agora eu vou passar então para o outro grupo, né? E
terminar os 5 Já deu 5 minutinhos. minutos? Já deu 5 minutos. Mas depois eu vou fazer perguntas. E também quem quiser fazer perguntas também aqui na sala. Beleza. E aí vocês podem também colocar aí novas considerações, tá bom? Combinado. O outro grupo tem 5 minutinhos aí para encerrar a fala. Bom, eu acredito ser um pouco vago dizer que o testemunho de Jeová não sabe as consequências que isso pode trazer, porque em um caso de atendimento, seja ele urgência ou não, o médico, como profissional de saúde que está cuidando daquele paciente, normalmente, né, tem como função passar todos os riscos para o paciente. Então, se o testemunho de Jeová chegou no hospital, houve fazer um tratamento e ele recusou, mesmo com o médico dizendo tudo, é porque ele tem consciência sobre aquilo que ele está falando. Quando a gente fala sobre fé, como a Thaisa falou, mexe muito internamente mesmo. E independente de qual seja a religião que as pessoas que estão aqui conosco professem, é bom pensar como aquele testemunho de Jeová iria se sentir se, mesmo ele tendo expressado a sua opinião, ter deixado uma declaração que ele não quer aceitar uma transfusão, porque aquilo para ele realmente representa impureza, representa condenação e condenação após a morte, na eternidade. Então, isso tem que ser levado em consideração, porque imagina ele acordar e viver o resto da vida acreditando que vai ser condenado. Não por algo que ele fez, não por algo que está com ele, mas por alguém que ele nem sabe quem foi que doou aquele sangue. Então, a gente sabe que tem um conflito ético muito grande, mas tem que ser entendido, né? Colocar no lugar, porque quando não é alguém da religião, é um pouco mais fácil apontar, porque para a maioria das pessoas, o direito à vida como ser vivo é mais importante. Mas a gente tem que pensar em como vai ser essa vida, em como esse indivíduo vai viver, se ele vai viver o tempo todo se sentindo condenado, ou se ele vai conseguir, ou se ele vai ter uma vida com dignidade. Então, uma coisa que eu ouvi também da Testemunha de Jeová, que eu conversei e tentei entender um pouco, ela ressaltou que a escolha sobre a não doação de sangue é para elas mesmas. Elas não estão proibindo ou interferindo no tratamento de outra pessoa. É uma escolha para elas mesmas, sobre o sangue delas mesmas. E como cidadão, ela tem direito, né, às suas crenças, desde que elas não estão atingindo terceiros. Outra coisa também foi que a Thaís até comentou sobre que o médico ele assume, né, um compromisso, ele assume um compromisso sobre as vidas. Porém, falar que deve ser feita a doação sem levar em consideração a crença do paciente, ele não está defendendo assim a vida do paciente, ele está defendendo uma crença dele, está defendendo algo que ele se comprometeu. Porém, o paciente ele tem a outra crença, né? O paciente ele tem o seu direito. E para os testemunhos de Jeová, eles preferem morrer considerando que morreram com dignidade do que continuar vivendo, mas porém impuros. Ok? Mais alguém vai terminar aí? Tem tempo ainda? É Um minuto. porque Sim. Sim. Pode falar, Débora. Sim. Pode falar. As considerações finais sobre o direito de recusa de transfusão de sangue, a jurisprudência, tanto dos tribunais como do Federal de Medicina, atesta ser legal e adequada à conduta do profissional de saúde de recusa da transfusão de sangue. Apesar dos desafios e da complexidade do tema, mediante uma visão mais humanística e livre de paixões e preconceitos, é possível conciliar o misto beneficente dos médicos de zelar pela saúde com o respeito aos direitos humanos do paciente. Somente.
Ok, pessoal. Primeiro, né, um tema delicado, né? Vocês perceberam aí que existe uma delicadeza no tema que a gente às vezes ignora, assim, acha que escuta falar sobre o assunto, a professora mandou discutir lá sobre alguma coisa de transfusão. Eu me lembrei ontem da fala do quem foi que falou muito na aula passada do grupo do grupo Isaías? Não, sem ser o Isaías, o José Maurício. O José Maurício, ele falou muito que quando ele comentou na família dele, né, que eles estavam discutindo aquele assunto sobre a doação de sangue por homossexual, que o irmão falou assim, que é isso? Por que vocês estão discutindo esse assunto? Que óbvio, né? Então, ao mesmo tempo, às vezes a gente acha que existem alguns assuntos óbvios, né, que não tem drama por trás, mas juridicamente falando, a questão é muito, socialmente falando, é muito delicada. Mas juridicamente falando, no momento em que a gente tem direitos ali constitucionais para serem garantidos, para serem preservados, né, a coisa se torna muito complexa, né? Então, eu anotei algumas perguntas aqui e eu queria falar principalmente com o grupo contrário, né? No grupo da Débora, da Raíssa e da Juliana, que é o grupo que defende, só para ver se é isso mesmo. Eu também, professora. Como é que é? Roane, desculpa. Querida. Não, tá tudo bem. Eu só citei nomes exemplificativos. Não foi um rol taxativo, foi só exemplificativo, tá bom? Achei que eu tinha me esquecido. Não, tá aqui. Aí eu... na verdade é o seguinte, eu queria que vocês me respondessem duas situações, né? Primeira, na situação de um acidente. Vamos supor que a pessoa chega acidentada no hospital, né? Então, um testemunha de Jeová chega acidentada, ele não estava se preparando para fazer uma cirurgia, ele não estava se preparando para nada, ele estava andando pela rua, ele é atropelado. Aí, naquela emergência, a cirurgia tem que ser feita e, como forma de garantir a vida ali, a transfusão de sangue, a princípio, tem que ser feita, né? Então, a gente está falando de uma situação em que o paciente ele não tem como dar o próprio consentimento, porque vocês falaram, né, inclusive assim, que não se traria ali uma questão de envolver o outro, né? A pessoa só escolhe para ela mesma. Só que a família vira e fala, não, doutor, inclusive, ele é testemunho de Jeová, ele anda com a carteirinha, vocês não podem fazer nada que vá contra o que ele acredita. Como que esse cara vai falar ali na situação que ele já está desacordado, anestesiado, sei lá, que ele prefere morrer do que receber uma transfusão de sangue, né? Então, assim, o médico nessa situação, como que ele vai, mesmo se a família garantir com todas as forças que o paciente ele não quer ter o sangue, sei lá, que pela crença dele ele não teria o sangue ali, como é que fala? Feito a transfusão, sei lá como é que fala isso. E aí, né? Como que eu vou aí defender esse direito? Será que esse médico, na hora que ele fizer a transfusão, quando o paciente acordar, esse paciente ele pode, dando certo a cirurgia, esse paciente ele pode processar o médico depois? O que vocês pensam sobre isso, né? Então, assim, a pessoa vai, ela estava morrendo, aí o médico fala, não, o meu dever é proteger a vida. Vou fazer a transfusão? Pode falar, Roane. Eu acredito que sim, acredito que o médico é processado nesse fato, porque além do paciente estar com a própria carteirinha, o familiar informar que ele não aceita, aí o médico está passando por cima do próprio paciente e do familiar. Aí sim eu acho que ele é processado. Caso ninguém tenha informado, ele tenha chegado, sei lá, a família inteira morreu no acidente lá, bizarro, e aí ele precisou fazer uma transfusão de última hora. Aí sim, como ninguém informou, eu acredito que não. Mas pensa comigo, Roane. Quem é a nossa família, mesmo assim, por mais que a nossa família aí participa e tudo, né? É porque, na verdade, eu acredito que quando a pessoa é testemunha de Jeová, não é só um filho avulso, não é só a mãe avulsa. Não, pelo contrário, normalmente existe família mesmo, familiar grande. Normalmente eles não ficam sozinhos, eles ficam realmente em grupo.
Mas eu acredito posso que decidir pela decisão do meu irmão? Por exemplo, não, meu irmão tá morrendo. Não, doutor, eu prefiro que ele morra e ele, como testemunha de Jeová, ele também vai preferir que ele morra. Então, Como que o quando é médico vai assim, acreditar na família dele? eu tô te falando, ele é informado, que ele tem uma carteirinha Então. informando que ele é testemunho de Jeová. Se caso ele não tiver com essa carteirinha, os responsáveis, os parentes dele, né, estiverem no local e informar, ele também não pode fazer. E existem também formas como você pode fazer uma cirurgia. Não é toda cirurgia. Não, mas nessa situação que eu tô falando, assim, só tem como fazer, é um acidente, teve uma perda de sangue muito grande, ele precisa fazer. Na verdade, o corpo, ele produz sangue por si só, tá? Com o próprio medicamento em si, ele produz sangue. Então, ele, na verdade, eu acho que ele colocaria para desacelerar o sangramento, sei lá. Não sei. Mas eu acho que, nesse caso, o médico seria processado, já que ele passou por cima dos direitos do próprio paciente e da família. Na verdade, pode falar. Na verdade, as testemunhas de Jeová, elas não acreditam que vão morrer se não receber a transfusão de sangue. Elas acreditam na fé de que se chegou no momento que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Senão, ele vai ser curado pela vontade de Deus. Não, eu concordo, Débora, mas quantas pessoas também que professam fés parecidas com essa, né? Tipo assim, não, aqui é só uma passagem. É o próprio catolicismo, né? Não, Deus que define aí o nosso momento, se morreu porque Deus queria que morresse e tal. Mas na hora do vamos ver, né? Na hora da doença, na hora do vamos ver, a pessoa recorre a tudo e a todos, né? Por exemplo, uma pessoa muito católica, ela descobre que ela tem um câncer. Ela não vai, tipo, não procurar fazer todos aqueles tratamentos super invasivos, a quimioterapia, porque, não, Deus queria que eu tivesse câncer mesmo. Quer dizer, lógico, pode até ter esse tipo de pessoa mesmo, né? Não tô falando que não tem pessoas que abandonam, que não querem ser tratadas e tal. Mas, assim, em sã consciência, a maioria, né? A maioria das pessoas, elas fariam tudo o que tivesse do próprio alcance para proteger a própria vida, né? Acaba que é uma coisa que na hora, se eu, sei lá, eu imagino, né? A pessoa professa fé, mas na hora do vamos ver ali, ela pode até mudar de ideia. Ela fala, esse negócio, sinceramente, doutor, vem cá e faça uma transfusão de sangue. Quer dizer, ele não tá podendo falar ali, com certeza. Mas será que se ele pudesse, ele não falaria nesse sentido? Entende o que eu tô querendo discutir? Então, professora, eu acredito que não. Porque, como a gente já falou, pro testemunho de Jeová é algo, assim, muito forte. É uma coisa que, assim, tira a dignidade deles como ser humano. E aí você até perguntou quem é a família para estar respondendo pela pessoa, né? Normalmente eles desde que não seja criança, não seja menor de 18 anos. Eu digo um adulto normal, né? Mas normalmente eles já andam com a carteirinha até mesmo por causa disso e já deixa bem claro para a família. Igual até mesmo quando só ele na família é testemunho de Jeová e os outros não. Eles deixam bem claro para a família que em caso dessa circunstância, eles não admitem receber esse sangue, né? Então, querendo ou não, a família está ali representando a pessoa que não pode falar naquele momento, mas é a família quem sabe das crenças dele, quem ouviu as solicitações dele. Então, é a família que vai poder responder. E eu acredito que sim, que se a pessoa, ela desde sempre, ela pediu para não receber, a família deve respeitar essa vontade dessa pessoa. Eu falo isso pela conversa que eu tive, né, com uma conhecida que é testemunha de Jeová. E outro exemplo que eu tenho também, a minha tia, ela tem um pensamento, ela é católica, mas ela tem um pensamento um pouco espírita. E na minha casa, nós todos somos a favor de doação de órgãos. E ela fala que se um dia ela estiver passando por essa situação, que ela não quer que doe os órgãos dela, porque ela acredita que ela possa precisar deles depois. E a gente, mesmo toda a família pensando diferente, é uma coisa que eu tenho certeza que a gente vai respeitar, porque é uma coisa que ela sempre fala em vida e que ela sempre pede em vida. A mesma coisa seria de uma transfusão de sangue. Eu acredito que para uma família que respeita os pensamentos da pessoa.
Eu acho que é sobre a autonomia, né, professora, da pessoa, do indivíduo, porque se ele tem a carteirinha, se ele tem isso, se ele expressou isso em vida e se a família está falando, é sobre a autonomia. Se o médico toma uma decisão contrária de fazer a transfusão, consciente, e o paciente acorda, pode acontecer do paciente agradecer, mas pode acontecer do paciente processar com razão, porque o médico teve a informação prévia. Uhum. Entendi. E a gente está falando, não é de uma... Desculpa. Não, pode falar. Mas a gente está falando, não é assim, de uma simples coisa que a pessoa vai ficar triste ou vai ficar... mas daqui a pouco vai passar. A gente está falando de algo que para ela pode ser alguma coisa que vai representar a vida dela inteira, que vai representar uma questão moral para ela, né? E, professora, isso é até o momento, né? Porque o caso que as meninas citaram, da paciente da Santa Casa, se eu não estou enganada, eu vi a reportagem que foi de outubro do ano passado. E aí o Supremo Tribunal vai julgar, só que não aconteceu ainda. E pelo que eu li, que eu entendi, é que a partir do que for decidido, aí vai ser como se fosse uma lei mesmo, algo que vai abranger o território nacional todo, né? Mas como neste momento ainda não tem nada decidido, a Constituição é o que a gente fala. Infelizmente, tem uma pequena contradição por causa da religião do Testemunho de Jeová, porque é o direito à vida, mas o direito à liberdade religiosa, a crença e a consciência, né? É porque eu ainda fico, assim, é lógico, né? Porque a gente fica querendo se questionar e tentar entender a situação. Que eu anotei aqui, falei, mas e o contrário também? Aí o médico decide, então, respeitar, não fazer a transfusão. No meio da cirurgia, tá vendo lá, tem 2 médicos fazendo a cirurgia. Aí o médico principal fala, olha, nós vamos respeitar aqui o direito do paciente de escolher, e ele, por ele ser testemunho de Jeová, eu suponho que ele não vai querer receber doação, não vai querer receber a transfusão de sangue, né? Porque é uma suposição. O paciente está lá, sedado, né? Beleza. Quer dizer, os outros médicos, eles são obrigados a deixar um paciente morrer, né? Perder uma vida ali. Enfim, aí vocês falaram que ok. Aí a pergunta que eu queria fazer, na verdade, e se ele decide, então, não fazer a transfusão, o médico decide concordar com o paciente, não fazer a transfusão, e esse paciente vier a morrer, ele também não poderia ser processado? Né? A própria família fala assim, que é isso? Você tá louco, doutor? Ele tem a carteirinha, ele é testemunha de Jeová, sim, mas ele teve um acidente e era para você ter feito tudo que tivesse ao seu alcance. Vamos supor que os filhos, os filhos dessa pessoa, desse homem, não são testemunhas. Estou supondo aqui uma situação. Eles não são as testemunhas, mas os pais são. Mas os filhos não são. Aí vão para o hospital e falam assim, olha, gente, então, infelizmente, o pai de vocês morreu, sofreu um acidente e tal. E aí, como tinha que fazer transfusão de sangue, ele andava com a carteirinha de testemunha de Jeová, nós optamos por não fazer. Isso pode dar um processo cabuloso nesse médico, né? Porque ele foi negligente, ele foi, né, agiu com imperícia, com imprudência. E então é muito, muito, muito complicado. E aí eu queria perguntar para o outro grupo, o que vocês acham sobre essas 2 situações que eu levantei? A situação em que o paciente não pode falar por ele mesmo. Então, se o médico fizer a cirurgia, ou se ele também optar em não fazer a cirurgia, né? Professora, só para falar que na primeira situação que você falou era uma situação emergencial. Então, a lei própria diz que não vai ter que o médico, ele é sim, como que eu vou falar? Obrigada. Ele pode sim fazer esse procedimento na situação emergencial e não vai dar um problema para ele em relação à lei, porque como isso é realmente uma situação emergencial, não é uma coisa que você tem tempo para discutir, que você fale com os familiares, que você discuta sobre as
condições, você tem que fazer uma decisão ali na hora, isso é uma coisa que médico vê muito, então a lei fala que ele pode sim fazer isso, porque é uma situação que não tem tempo, sabe? Ou a pessoa morre, ou a pessoa faz a transfusão. Então, eu acho que nessa primeira não tem muita discussão porque é uma coisa que está falando, sim, que a lei deixa o médico fazer isso, sabe? Então, eu acho que pra gente, pelo menos, não tem muita discussão sobre essa parte. E você pode repetir a segunda? Não, e a segunda era o contrário. Aí o médico concorda, não faz a transfusão. Na verdade, ele supõe que pelo paciente estar com a carteirinha, que ele é testemunho de Jeová, ele supõe que ele não vai aceitar ali aquela transfusão de sangue e não faz. Então eu acho que aí o médico vai ser, sim, processado. Então foi o que eu falei, é porque eu tenho um amigo meu que ele está fazendo medicina, aí eu conversei muito com ele sobre isso. Ele falou que na própria aula eles tinham discussões sobre essa situação, não realmente sobre as testemunhas de Jeová, mas eu acho que ele falou que foi um paciente judeu que ele ia ter uma válvula de porco, alguma coisa assim. Aí queriam saber como que faziam sobre isso. Então, nessa situação, o médico está muito em um beco sem saída, Muito. porque ou ele é processado por danos morais, ou o paciente dele morre, que também pode ser processado por isso, sabe? Então, ficar querendo saber sobre a família, o que a família acha que deve fazer nessa situação, em um momento tão emergencial, em um momento que o médico tem que prezar pelo paciente, pela vida do paciente, que é para isso que ele está ali, na verdade, né? Ele está prezando a saúde física do paciente. Então, nessas situações, a gente tem que pensar de uma maneira mais fria, né? Na verdade, tem que pensar em uma maneira mais direta, sem pensar em outras condições do próprio paciente. E aí eu queria comentar uma coisa, já puxando um gancho para um outro grupo que vai discutir sobre a eutanásia, né? É bom que não sei se tem alguém do grupo aí na aula, mas olha que interessante, vocês estão defendendo, né? O outro grupo, na verdade, defendendo a autonomia da vontade, porque é liberdade de crença e autonomia da vontade, né? Beleza, liberdade de crença, ok, agora vamos falar da autonomia da vontade. E o paciente que tá lá com, sei lá, tetraplégico, naquela situação, né? Assim, num estado aí acamado e tal, que ele deseja morrer, ele deseja prosseguir, né? Sei lá, pedir pro médico dele parar de dar medicação, que ele quer morrer, ele não quer mais viver naquela vida ali vegetativa. Ele poderia ter, aí eu tô fazendo a pergunta para as meninas, Roane, Débora, Raíssa e Juliana, né? É claro que eu só tô tentando estender um pouquinho a situação, mas olha só. Aí esse paciente, ele opta pela autonomia da vontade dele, que ele quer morrer, né? O médico pode? Não, eu acho que aqui no Brasil não pode. Não No pode. Brasil não pode. Não Eu pode. acho que é na Suíça, eu não sei certinho o país, mas aqui no Brasil não pode, mas em outros países pode. Beleza. Você pode ter o direito de escolher viver ou não, Sim, dependendo da sua situação. Vamos entrar né? no Brasil, né? No Brasil não pode. Não pode. No Brasil não pode. Por que a pessoa O médico vai ter... ele não pode tirar a vida do paciente em vida. Mas se ele não fizer a transfusão de sangue, ele vai tirar a vida do paciente. Quem te garante? Tem várias formas. Não, Rony, mas nessa situação que eu tô falando especificamente, é uma situação emergencial que não tem outras formas. Tipo assim, a única terapia para a situação ali na urgência é pegar lá a bolsa de sangue e colocar sangue, porque o paciente já perdeu sangue demais. Vamos supor que seja essa situação. Nessa situação, como a pessoa é testemunha de Jeová, se ela morrer, ela vai morrer. Então, tipo assim, Deus quis que ela morreu, entendeu? Boas. Não, entendi. Da testemunha de Jeová. O testemunho de Jeová. Vambora. Ele não tem o pensamento, tipo assim, tenho outras formas de me tratar por via do sangue, por via de transfusão de sangue. Não. Se rolar dele tá lá e dele morrer, ele vai morrer. É uma coisa que eu fico pensando, como é que... Então, por exemplo, ele pode... Aqui no Brasil, a gente admite a autonomia da vontade para o testemunha de Jeová não aceitar uma transfusão de sangue que é necessária para a vida dele, mas o paciente lá que quer fazer uma eutanásia
Não, aí a gente tem que obrigá-lo, né, inclusive, a viver acamado, né, naquela situação. Não é mais ou menos a mesma coisa no final das contas? Assim, Eles não acreditam. Não, professora. Eles não acreditam que, ao decidir que não vai receber o sangue, ele está escolhendo pela morte. Eles acreditam que, ao receber o sangue, eles vão ter a morte espiritual, né? E que, não receber o sangue, ele tem outras formas de viver. Eles não acreditam que ele, a partir do momento neguei o sangue, eu tô escolhendo viver. Eles acreditam que Jeová, se for da vontade de Jeová que eles continuem vivos, eles vão continuar dentro de outras situações, mesmo não recebendo aquele sangue. Então, ele não está optando pela morte. Ele está acreditando no Deus deles. Ele está acreditando em algo do destino para eles. Ele não está acreditando, nossa, não recebi o sangue, eu vou morrer. Ele acredita que mesmo sem receber o sangue, se ele tiver que viver, ele vai viver. Ele não está optando pela morte. Ele está optando por viver de acordo com a vontade de Deus. Entendi. Eu tenho uma pergunta para elas. Pode fazer, Nai. Eu só quero entender, que vocês me expliquem, por que eles acreditam que receber sangue vai ser a morte espiritual, se para Deus o sangue é vida? Eles acreditam que quando ele recebe o sangue de uma certa pessoa, eles não sabem de como a pessoa vivia, dos pecados da pessoa. E quando ele recebe essa transfusão, os pecados da pessoa, as crenças, vai acompanhar na transfusão, vai passar do transmissor para o receptor. É porque tem alguns versículos, algumas passagens, que uma fala que não pode, né, ingerir sangue, nem por animal, nem beber sangue e tal. E outra fala que, no caso, Deus vai cobrar o sangue. Tipo, no julgamento, quando a pessoa morrer, Deus vai cobrar o sangue. Então, eles acreditam que o sangue tá ligado, né, à alma. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Emily. Eu ia falar, a Emily tá tão caladinha hoje, me deu até saudade dela. Eu ia fazer esse comentário no final da aula. Eu falar assim, gente, a Emily hoje ela não falou nada, mas pode falar. Observando. Sobre essa questão de não ingerir sangue de animal nem nada disso, eles não comem carne? Porque, teoricamente, na carne vai o sangue. Ou eles têm alguma forma de tirar esse sangue da carne? Eles limpam o sangue. E como funciona isso? Como que eles têm 100% de certeza de que não tem sangue naquela carne? Ah, não sei, ele vai olhar e não vai comer. É no sentido de ser, no sentido bem, é no sentido bem assim, pulo. É no sentido de ser uma carne, tipo, bem passada. Tipo, bem passada, tipo assim, vai cozinhar. Mas o sangue depois continua ali, não faz sentido. Independente se ele tá cozido ou não, o sangue permanece. Não, gente, eu acho mas eles acreditam que não, entendeu? É tipo assim, coisas como chorinho. Então, é muito sem nexo isso. Tá bom, não pode transmitir sangue, mas você pode comer, tipo assim, sendo que lá fala, no versículo fala que ele não pode ingerir o sangue do animal, mas tudo bem se tiver cozido. Porque chegamos ao ponto que a religião não faz sentido, né, galera? Comer. E eu não discordo, tipo assim, pra falar a verdade, eu acredito que se a pessoa sendo maior de idade, eu acho que ela poderia sim escolher exatamente respeitando a crença dele. Mas assim, não faz sentido nenhum. Tipo assim, você pode ingerir o sangue. Isso faz sentido. Uma de cada vez. Jesus, o negócio da carne é porque tem até uma passagem lá que fala, não sei se é uma passagem, mas tem um negócio na Bíblia que fala que quando matou o cordeiro, aí tirou o sangue. E foi através dessa retirada do sangue que aí teve todas essas passagens falando que não podia, que tinha que ser, não podia ingerir sangue, não podia abster de sangue, essas coisas. Então, eles comem a carne por causa dessa passagem, dessa aceitação que quando matou o cordeiro, Deus tirou o sangue, entendeu? Jeová tirou o sangue dele. É por isso que eles aceitam. Mas eles tiram esse sangue? Tipo assim, Jeová tira uma coisa. Ele tem poderes. Ele pode tirar de forma mágica. Mas quem me garante que essa pessoa vai tirar esse sangue? Testemunha de Jeová.
Jeová não tirava na mágica, não. Ele tirou foi no sentido humano mesmo, entendeu? Deve ter feito gente, mas como é feito isso? É muito louco, não existe isso de tirar. Pra mim, o que faria mais sentido é eles não comerem carne. Então, alguns optam por não comer, entendeu? Então, eu ia até comentar. Na verdade, eu conheço uma pessoa que é testemunha de Jeová, que é ex-esposa de um primo meu, e ela é vegetariana. Eu estudei com uma, e eu nem sabia dessa questão do sangue. Mas ela era vegetariana antes de virar testemunha de Jeová. Ela é vegetariana desde a adolescência. Beleza, aí agora, depois de velha, gente velha, ela virou testemunha de Jeová. Eu nem sabia disso. Eu estudei com uma que, a propósito, eu já até comi na casa dela e comi carne, assim, eu nem sabia dessa questão. Porque, tipo assim, eu não vi nenhuma diferença na carne de verdade. Eu comi frango. Não, é a mesma coisa. É só esse negócio mesmo. Eu acho que você não pode ver o sangue. Eu acho que é só isso. Assim, eu acho que como eles têm muito problema com o sangue... Se não vê, é só fazer a transfusão se ele vê, então. Ele vai estar desmaiado. Se o problema é não vai ver do mesmo jeito, é bicho de radical. Oi, Emily, é só não contar pra ele, então. Ninguém conta, tudo certo. Gente, tudo bem. E aqui é testemunha de Jeová? Tá todo mundo aqui, só metendo pau. Depois dessa. Não, depois sim, desse é que nem eu trabalho, falei. Tipo assim, eu respeito muito. Eu acho que a minha opinião é de que deveria sim respeitar se essa pessoa é maior de idade e escolheu, sabe, por respeitar a crença dela. Mas a minha crítica é exatamente essa questão da interpretação da Bíblia, porque muitas vezes a gente interpreta que nem tem várias coisas na Bíblia que ele fala que a gente não pode fazer, mas a gente, como cristão, a gente meio que fecha os olhos e escolhe só o que pode. Não pode ser homossexual, mas pode usar tipos de tecidos que na Bíblia fala que não pode. Pode fazer certas coisas que na Bíblia fala que não pode. Então, tipo assim, não pode fazer transfusão de sangue, mas pode comer carne. Não pode. Lá fala especialmente de não ingerir carne, mas não ingerir sangue, mas pode comer a carne com sangue se você não tá vendo. Eu acho que nunca li a Bíblia, gente, mas eu acho que especifica que pode comer, ingerir a carne. Eu não tô pode dando o sangue. Tô dando uma pesquisada aqui, eu não sei, eu não achei exatamente de forma clara ainda não. Mas parece que é porque, tipo assim, não pode. Fala assim, a carne, porém, com sua vida. Ou seja, com o seu sangue. Acho que pode ser a ver com, tipo, o animal vivo, será? Eu vou tentar achar a passagem. Porque a pessoa tá viva quando faz a transferência. Quando, né? Tem que pegar a transfusão, a pessoa tem que estar viva para pegar de uma pessoa não viva. Necessariamente. Agora, claro que tô confusa. Isaías, você tá confuso, Isaías? Se a pessoa acabou de morrer, será que não tem como? Lógico que não. Ih, ó, achei. Não sei, eu não entendo de biologia. Morreu pra fazer a transfusão. Ai, meu Deus. Não, gente, não todo mundo que morre. E aí, gente, deixa eu ouvir o Isaías. E aí, Isaías, você ficou confuso? Eu fiquei confusa. Eu não sei. Eu, por exemplo, no meu alto dos meus 56 anos, quem receber meu sangue, na verdade eu não sei se vai pro céu ou pro inferno. Mas, tipo assim, é minha dúvida. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Saudades, Nazar. Mas, tipo assim, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Tipo assim, e a pessoa que, por exemplo, eu estou no meu alto dos meus 56 anos, eu já tive 2 religiões, né? Hoje eu não tenho religião mais, né? Acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não tenho religião formada. Né? Você pode falar que você é cristão, né? Cristão. Ou agnóstico, né? Agora, a pergunta que eu faço, e as pessoas que são menores de 18 anos, né? Que eu acredito que ainda não tem aquela formação suficiente para entender a sua transcendência, em que vai crer, qual religião que vai seguir. Qual a decisão, então, nesse caso, dessas pessoas que não têm condição de responder por elas mesmas, que não têm essa autonomia? Pode a decisão do médico. Falou do bebê, né? Do bebê, né? Gente, tá todo mundo falando junto. Vamos lá, Thaísa, pode falar, depois a Raíssa fala. Vai, Thaísa. Eu só quero falar, rapidão, que, tipo assim, quando a pessoa é menor de 18 anos, ele não é o responsável legal por si mesmo. Então, assim, mesmo que ele tenha essa religião ou que ele não tenha essa religião, não vai ser ele que vai decidir, ainda mais em âmbito médico, que tem, tipo assim, a ver com a vida dele. Então, os pais são responsáveis legais que vão decidir por ele. Não importa, tipo, se ele tem essa religião ou não. Vocês já viram um filme que chama... Agora eu esqueci o nome do filme pra falar.
Caramba, vocês vão lembrar. Que são das irmãs, né? Que uma irmã... que uma irmã pra você. Uma irmã tem câncer e a outra irmã, ela... Já vi umas 20 vezes, minha mãe chora toda vez. Ah, eu também. Qual filme? Como é que chama, Deixa ela acabar de falar que eu nem decifrei o filme. Tô muito apressada. Olha aí como é que chama o filme, meninas. Chama Uma Prova de Amor. Uma Prova de Amor. O que acontece nesse filme? A menina, ela é irmã de uma menina que tem câncer. E aí toda hora, e como ela tem compatibilidade com a irmã, toda hora que acontece alguma coisa, por exemplo, teve falência em um dos rins. Aí a irmã, vai para a cirurgia para fazer o transplante de rim com a irmã mais velha, né? E aí ela entra na justiça pedindo autonomia, ela tem 9 anos, sei lá quantos anos, 10 anos, e ela entra na justiça pedindo autonomia sobre as decisões do próprio corpo dela. E só uma coisa que a mãe dela ficou 9 anos? Sei lá, uns 10, 12 anos. Não, foi tipo uns 12 anos. A mãe dela ficou grávida só pra dar esses órgãos pra irmã. Tipo assim, o médico falou, que ela tem muito problema, ela tem muita coisa. Então, uma coisa que a gente dá alternativa pros pais também é pra eles terem outro filho, que aí esse outro filho mais saudável, ele pode doar mais coisas. Aí, tipo assim, a menina acabou de sair do útero e ela teve que doar sangue pra irmã dela. Um trem muito louco. Assim. Que o outro irmão não era compatível. Isso, exatamente. Ela foi gerada, né? Pra poder doar a medula dela. E aí vai ficar a ideia para o fim de semana. Quem não viu o filme, então é Uma Prova de Amor, assistam. Eu acho que eu já vi esse filme. Mas assiste de novo, Isabela. Porque deixa de falar. É muito bom, é um filmaço. Não tá fazendo nada, gente. Vocês podem fazer tanta coisa. Tô brincando, mas não é que vocês estão fazendo nada. É porque hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, domingo, segunda feriado. 8 horas da manhã. Amanhã tem aula. Vocês vão ver a aula amanhã? Que peninha. Que lindo. Eu ia falar assim, mas momentos de lazer sempre são bem-vindos, né? Vocês têm que conseguir aí colocar no dia de vocês também um descansozinho, né? Então, descansem e pensem sobre o assunto. É muito legal. É um filme muito complexo. Isabela, pode falar. Não era eu, não. É Renata. É eu, professora. Fernanda. Fernanda, Renata, não sei mais quem tá chamando. Eu, Renata. É que eu queria te perguntar, na parte escrita do trabalho, se na hora de colocar os argumentos dos outros grupos, é para colocar o texto, é para fazer os tópicos, as ideias principais. Dos outros grupos, né? Tá, o que vocês vão fazer? Então, vocês vão fazer o desenvolvimento do trabalho, que consiste em, né? Primeiro, vocês vão desenvolver a parte mais importante, que são esses argumentos que vocês estudaram do grupo de vocês. Segunda parte é vocês falarem quais foram os argumentos levantados pelo outro grupo. Beleza. A outra parte do trabalho é todos os outros temas que estão sendo discutidos, qual é o tema, né? Então, por exemplo, aborto de fetos anencéfalos. Aí vocês podem fazer em 2 tópicos, né? Os argumentos que foram trazidos pelo grupo a favor, e os argumentos que foram trazidos pelo grupo contrário. E aí, como passei, são 5 temas, né? Se não me engano. Então, cada grupo aí vai ter um investimento maior de tempo no seu próprio tema, mas vai dar uma passada nos argumentos que foram trazidos aqui. Eu não quero que vocês fiquem inovando a argumentação, pesquisando a argumentação, não. Eu quero que vocês falem dos argumentos que foram trazidos aqui, tá bom? Entendi, obrigada. Tatiana. Oi, pode falar, Luana. Porque a gente ficou numa dúvida se você quer que a gente faça, por exemplo, tópicos com os argumentos, ou se você prefere, por exemplo, um texto corrido. Não, eu acho assim, eu acho que vocês têm que fazer de uma forma que fique claro o que vocês estão falando, mas pode ser por tópico, mas assim, vocês não vão falar só assim, por exemplo, aborto de fetos anencéfalos. O grupo a favor argumentou sobre o direito à vida. Não. Argumentou sobre o direito à vida, que é um princípio constitucional, né? Como que eu vou poder privar o feto de ter um dos grandes princípios basilares do direito brasileiro,
que é a vida, né? Então, eu quero que vocês expliquem o que foi falado aqui. Eu fui anotando nas discussões, eu estou aqui anotando mais ou menos os argumentos que foram trazidos, porque depois vai ser esses argumentos que eu quero ler no trabalho de vocês. Então, é por tópico? Sim, vocês vão desenvolver 1 ou 2 parágrafos, né? Mas que explique o que aconteceu na discussão. Tá bom? Para falar bem aprofundado no nosso tema e um pouco e no geral de todos os outros que foram apresentados. Essa outra parte, igual eu falei para vocês, é muito mais por quê? Porque eu queria que vocês participassem das aulas, não apenas das suas próprias aulas, né? Eu quero que vocês entendam a complexidade desses temas, né? Olha a que nível que são os temas que a gente está discutindo. Então, eu queria que todos vocês não ficassem presos só no seu próprio grupo, tivessem a oportunidade de, pelo menos, ouvir a discussão que está acontecendo, né? Então, essa é a intenção, tá? Por isso que cada trabalho vai ser um pouquinho. Eu não quero que vocês façam novas pesquisas. Na parte de vocês estão fazendo pesquisa, mas nas outras partes vocês não precisam fazer pesquisa. Eu quero só que vocês falem, relatem o que foi discutido aqui. Tá e bom? você tinha dito sobre a gente se posicionar a partir dos temas, né, dos outros grupos. Então, o grupo todo ainda tem, né, que se posicionar, por exemplo. Na realidade, Luana, eu não pedi dos outros grupos, não. Na realidade, a parte de considerações finais, vocês têm que se posicionar a respeito do seu tema, que é o seguinte, vamos supor, o nosso grupo, ele foi a favor do aborto, mas na realidade, todos os membros são contra. Ou a maioria... então é só do nosso mesmo. Só dos seus. Ou então assim, não, beleza. Eu mudei de posicionamento. Alguma coisa interessante que vocês queiram me contar. Por exemplo, nesse assunto aí sobre a transfusão de sangue, talvez vocês nem tinham posicionamento. E agora, vocês são capazes de assumir algum posicionamento? Mesmo que contrário ao que vocês argumentaram? E aí, diante disso tudo aí, vocês passaram a ter um posicionamento? Isso, eu quero saber qual foi, nessas considerações finais, qual que foi a experiência de vocês em relação ao tema que vocês estudaram, né? Que assim, eu tenho certeza que um monte de gente, talvez, não sei, estou só sugerindo, que do grupo que foi contra essa obrigação de transfusão de sangue, que quando começou a estudar, entender os argumentos das pessoas que são testemunhas de Jeová, eu tenho certeza que agora elas compreendem mais e falam assim, não, mas eu acho que tem que respeitar aqui a crença de cada um. A crença com certeza. Né? Assim, não sei se isso aconteceu com vocês, mas será que vocês eram a favor do grupo contrário e no meio do caminho vocês mudaram de opinião? Né? E eu quero saber isso, eu quero saber a experiência individual de vocês, individual assim, né? A experiência do grupo em relação àquele tema, tá bom? Beleza, gente? Então, pode falar, Isabela. Não, nada não, era meu pai. Não, tudo bem. Então, beleza, gente. Bom fim de semana, bom feriado. Obrigada. Aproveitem, descansem. Organizem aí a agenda para ter de tudo, né? Descanso, trabalho e estudo. Tá bom? E aí a gente se vê quarta-feira. Tá? Beijos. Tchau, bye. Tchau, tchau. Parabéns aos grupos. Parabéns aos grupos. Parabéns.